Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente quem confia em Deus transforma o medo em coragem. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós acreditamos em Deus, nós temos que levar em conta apenas o poder de Deus. Enquanto nós continuarmos querendo determinar como Deus deve fazer, ou a forma que as coisas precisam acontecer, isso demonstra uma coisa muito clara, que em nós não existe fé. E quando falta fé, sobra o medo. Porque se eu vejo algo que é maior que eu já penso na dor que aquilo pode me causar. E a partir desse instante, o medo ele toma conta de mim. E aonde era para existir coragem, começa a existir um sentimento de covardia. Certamente que com Deus nós faremos coisas que estão além da nossa capacidade, além da nossa força, além do nosso poder. Se nós olhamos a Bíblia inteira, existem demonstrações do poder de Deus. E quando a gente nota lá no comecinho, quando eles eram escravos, e eu não sei se quando a gente pensa em ser escravo, a gente consegue entender que a vida de todas aquelas pessoas, elas não eram delas. Elas simplesmente eram obrigadas a trabalhar a troco de comida. E só. Elas não tinham direito à liberdade, elas não tinham direito a nada. Sem direito nenhum. Agora, como que esse povo que tinha se tornado escravo conseguiu ser liberto? Primeiro existiu uma promessa, que é através de Moisés. Moisés foi o pilar de tudo aquilo. Mas foi pela insistência de Moisés? Não. Foi pela mão de Deus. Moisés era apenas um servo, alguém que ouvia e obedecia à voz de Deus. Esse é o ponto fundamental das coisas que nós precisamos entender. Então, a partir daquele ponto, aquele povo que era escravo, começou no meio deles a ouvir um rumor que eles seriam livres, que o Deus dele iria libertar eles. Você imagina? Numa diversidade tão grande de pessoas, alguns deviam acreditar, outros deviam falar, isso é loucura, nossa, vai piorar muito mais as coisas. Então, nos momentos de necessidade, de tribulação, a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo é um exercício da fé de cada um. Como Deus poderia provar a cada um se não fosse pela tribulação? E nisso eles começaram a ver milagres. Viram diversas pragas acontecendo, viam o sobrenatural o tempo inteiro. E hoje, quando nós comemoramos a Páscoa, nós estamos falando dessa libertação desse povo, de uma praga dessas. Então, até hoje nós celebramos algo que aconteceu lá atrás, só que nem sempre nós entendemos o significado das coisas. E esse é o maior equívoco que a gente pode incorrer, quando a gente não entende o que está acontecendo, quando a gente simplesmente despreza todos os sinais de Deus para querer acreditar naquilo que a gente pode ver. Agora, você imagina aquele povo que passou por tantas maravilhas, que viu o maná caindo do céu, que viu todas as pragas acontecendo, que viu o mar se abrindo, que viu o mar se fechando, e tudo aquilo, e no meio dessa promessa de Deus, Deus não deu apenas a liberdade àquele povo, mas Ele daria uma terra prometida, uma terra onde emana leite e mel. E aí vem o ponto em questão, que é o ponto central de tudo isso. Quando eles foram verificar essa terra, para realmente ver se tinha essas coisas que Deus tinha prometido, só tinha um único problema nesse lugar. Essa terra já era habitada por outros povos. E Deus escolheu algumas pessoas para irem lá, verificar como estava aquela terra. E aí vem o problema.
quando eu conto alguma coisa baseado em mim, eu só levo em conta as minhas capacidades. Quando eu conto as coisas baseadas em Deus, eu levo aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Então, quando eles chegaram lá a observar aquela terra, eles viram sim que tudo aquilo que Deus prometeu existia. As frutas, o alimento, a abundância de tudo. Só que lá naquela terra também existiam guerreiros, gigantes, como eles citam na Bíblia. E a partir desse instante, 80% deles ficaram com medo. E ao invés deles contarem que a terra era boa, não, eles deixaram a voz do medo falar. Se a gente ir lá em Números 13, versículo 32, essa é a passagem que relata isso. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Então, ao invés deles reconhecerem que tudo que tinha naquela terra era o que Deus prometeu, eles simplesmente olharam para eles, para o medo deles, esqueceram o papel de Deus, esqueceram a promessa de Deus e começaram a disseminar no meio daquele povo. Olha, nós vivemos todas essas maravilhas, nós vimos tudo isso que Deus proporcionou, mas lá não adianta a gente ir. Porque lá Deus não vai ter poder para fazer nada, porque aquele povo é muito grande. Já não tem mais o que fazer. Nós não temos mais da onde tirar recursos, nós não temos. Nós não somos soldados, nós não somos guerreiros. E aí a gente começou a perceber uma coisa, que quando a gente esquece da onde a gente veio, fica fácil esquecer o poder de Deus. Vou te lembrar alguma coisa. O primeiro milagre que você viu foi a transformação da sua vida. E ela continua transformada. Isso é como se aquelas pragas e aquela escravidão e aquelas coisas você tivesse se libertado. E quando você se esquece disso, cara, nada depois disso pode fazer sentido. Quando você esquece a sua origem, quando você esquece aquilo que Deus tem feito por você, fica complicado você olhar para frente e querer reconhecer que existe poder em tudo aquilo que foi transformado da sua vida. E às vezes a gente acaba nisso. Acaba ouvindo as pessoas que não estão cheias de Deus. Se a gente olha essa passagem um pouco acima, você vai ver que duas pessoas contam o mesmo fato. Uma diz: olha, a terra é muito boa e nós vamos conquistá-la. E a outra é esse relato: não adianta. Aí sabe o que aconteceu depois que eles voltaram? Eles ficaram 40 dias olhando essa terra, inspecionando e descobrindo tudo que tinha nela. Depois que esse povo voltou e deu essa notícia no meio do povo, que eles começaram a disseminar essa notícia negativa, olha a reação deles. Números 14, versículo 1 e 2. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. É sempre preciso colocar a culpa em alguém. E a culpa era de Moisés e Arão. Por quê? Porque eles tinham tirado o povo da escravidão e agora eles iam morrer. Por quê? Porque meia dúzia de pessoas falou que ia. Você entende o poder que você tem dado? Você quer ouvir Deus? Lê a Bíblia, ora. Agora você quer pegar um jornal, quer pegar um grupo de WhatsApp, é sempre o pai da informação, o pai do furo. Não vai ser assim. E nós estamos caindo no mesmo equívoco daquele povo, onde Deus já tinha determinado uma vitória para eles e eles quiseram avaliar se eles deviam acreditar ou não, mesmo depois de tudo que tinha acontecido. Ao invés deles estarem lá glorificando ao Senhor, dizendo: olha, realmente o que o Senhor nos prometeu é a terra. Não, mas as pessoas que estão lá, é sempre essa covardia, é sempre esse medo. É sempre o falatório, né? É sempre o falar, sempre falando. Não é à toa que o diabo é o pai da mentira. Enquanto Jesus se propõe ser um caminho onde as pessoas podem caminhar, o diabo faz simplesmente em falar. E nós decidimos em quem nós vamos confiar ou no que nós vamos acreditar.
E o medo que você sente não é à toa, porque Deus ele não tolera gente covarde, porque o espírito que ele nos deu não é de covardia. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E aí Moisés, quando ele viu tudo isso, né, os nossos amigos chegando com as boas novas, entre aspas, né, o povo sempre dando ouvido para o negativo, porque já é o espírito do derrotado, né? É o derrotado. Começaram a chorar, começaram a reclamar e foram atrás de Moisés. Sabe o que Moisés fez? Moisés se prostrou e orou. Ao invés de Moisés querer ficar dando satisfação pro povo, tentando apaziguar e fazer, não, ele foi lá orar. E aí vem a resposta de Deus, Números 14, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? E essa é a pergunta, até quando? Se você é o primeiro milagre que você viu na sua vida, mas você é o primeiro que se desespera quando as coisas não saem do seu jeito, tem algum problema. E as consequências dessa atitude para esse povo foi terrível. Você sabe por quê? A gente lê na Bíblia que eles ficaram 40 anos vagando no deserto. Não é porque eles estavam perdidos não, viu? É porque foi um ano para cada dia que esses espias, né, que esse pessoal foi fazer o reconhecimento e eles decidiram acreditar neles e não em Deus. Deus não tolerou aquilo. Então ele falou, de vocês que viram tudo o que aconteceu, nenhum vai entrar nessa terra. E aí a gente tem que lembrar que o Deus que nós servimos, ele é justiça também, não apenas amor. E Moisés, ele tentou interceder pelo povo, dizendo, olha, Senhor, mas o que os egípcios vão pensar quando eles verem que nós não conquistamos nada e continuamos vagando? E é aquela sempre preocupação. Nós passamos, entre aspas, há pouco tempo, uma humilhação de uma igreja que se levantou e quis determinar o que Deus deveria fazer. Não, porque vai ser assim. Se a gente vai lá na Bíblia mesmo, o próprio Jesus, ele fala sobre direita e esquerda, que ele vai pôr as direitas, as pessoas boas, e a esquerda é o resto, que ambos vão viver a eternidade, só que um é no céu, o outro é no inferno. E amém. E amém, existe isso tudo. Nós não podemos simplesmente querer unificar algo que é unificável. A luz e as trevas, elas não se misturam. Só que nós temos que escolher de que lado que nós estaremos. Você quer estar do lado dos que vão estar condenados porque preferiram acreditar em mentira? Ou você quer acreditar em tudo que Deus já fez na sua vida e continuar dando graça e glória ao Senhor? E aí dessas pessoas, lembra que eu disse que duas disseram a verdade, confiaram no Senhor, disseram, a terra é boa e nós vamos conquistar, nós não somos covardes, né? E o resto ficou lá chorando. Números 14, versículo 24. Mas, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Eu adoro essa palavra. Meu servo Caleb tem o quê? Outro espírito. Quantas vezes nós falamos sobre os espíritos e sobre os sentimentos e tudo que nós fazemos nós atribuímos a Deus pelo Espírito Santo estar perto de nós. Por que Caleb foi diferente? Porque ele tinha outro espírito. Por que aqui Deus não disse porque Caleb é mais inteligente? Porque Caleb é o mais estudado? Porque Caleb vem de uma família XYZ? Porque Caleb... Não, porque Caleb tem um outro espírito. Quando você quiser glorificar qualquer coisa que você faça, é porque você tem um outro espírito. E enquanto você for um covarde, um medroso e aquele que só fica bibi, um falador, melhor ser um orador que um falador, você sabe o que está te esperando. Olha como Deus separou para Caleb. Caleb estava lá, Caleb estava junto com os 40, Caleb fez tudo que os outros fizeram, a diferença foi o final. O que você tem feito com o seu milagre? O que você tem feito com as promessas de Deus? Onde está a tua fé? No que você tem acreditado? No que você tem esperado? Esse é o ponto em questão.
Somente quem confia em Deus transforma o medo em coragem. Por que Caleb pôde transformar o medo em coragem? Porque ele tinha um espírito diferente. De quem era esse espírito? Era o Espírito do Senhor. Então, antes de qualquer coisa, antes de você querer saber se é, se não é, se é bom, se é ruim, ora. Moisés foi orar, porque ele orou, Deus respondeu. Você quer uma resposta, mas não tem oração, só tem questionamento. Você sabe por que dói? Quer que eu te falo? É melhor doer do lado de Deus, por aceitar a verdade, do que ficar sofrendo sozinho, porque você nega a verdade. E a opção é sua, o coração é seu, o dia a dia é seu. É mais uma caixinha de remédio num lugar, é um copinho de uma coisinha no outro, é aquilo, uma fofoquinha ali, uma mentirinha aqui, e você acha que você tá abafando. Nossa, que tá tudo muito bem. Até o dia que chegar uma doença pior. E aí? Aí fica aí. Fica aí. E a questão toda é, ambos observaram a terra, mas nem todos entraram na terra. Eu não sei o que você vai fazer. Eu sei que se o espírito de você tiver certo, você vai chegar lá com integridade. Eu não entendo o que leva certas pessoas a ficar devagando mentiras, a querer manipular outras pessoas, a usar as pessoas enquanto lhe convém, enquanto é interessante. Eu pego o que tem de bom, não tem mais, eu calo, eu silencio, né? E é sempre assim, mas não tem problema. Essa é a questão. O que era de Caleb ficou guardado, ainda que todo mundo tivesse perdido. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que ele é justo. É o Deus que ele não vai se esquecer daquilo que você fez. Então você não deveria estar preocupado. Essa é a questão. Se a tua confiança está em Deus, eu tenho coragem de acreditar. Eu tenho coragem de falar. Eu tenho coragem de determinar. Porque eu sei em quem eu tenho acreditado, eu sei o que era a minha vida, eu já vi os milagres, eu sei tudo o que aconteceu. Eu conheço a história desde o começo. E você acha que Deus chegaria no final, na última coisa, por causa de um povo, depois de tudo que ele tinha feito, e não teria dado aquela terra a eles? Mas é sempre mais fácil falar, né? É sempre mais fácil ser covarde. É sempre mais fácil ser como Pedro, que dizia, olha, Senhor, nós nunca o negaremos. Não, você falar, não, você que está errado, nós somos valentes. Mas quando aconteceu, o primeiro que falou, você conhece? Não conheço não, vixe, se daí eu nem sei quem é. E é sempre assim. Quando o circo pega fogo que a gente percebe quem que é e quem que não é. Quem fica e quem não fica. E esse é o ponto em questão de tudo. Se nós estamos ali pelo Senhor, continuaremos confiando no Senhor. E as coisas elas vão se resolver porque é uma promessa de Deus. Foi essa promessa que Deus fez. Assim como aquela terra foi uma promessa de Deus. Essa também é uma promessa de Deus. Então, nós não precisamos de 40 anos para que essa promessa se cumpra. Se nós acreditarmos nas coisas certas, porque justamente foi a reclamação do povo e não a oração. Se aquele povo tivesse orado, olha, Senhor, nós sabemos que vai ser uma luta dura, mas o Senhor está conosco, então nós confiamos em Ti, nós confiamos nas Tuas promessas. Eu garanto para você que seria tudo diferente. Mas você está aí de novo, procurando razão em pessoas. Ô Moisés, ô fulano, não, esse daí, ô ciclano, e é sempre isso. Você tá sofrendo? Eu não tô. Você sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho acreditado. Eu sei em quem eu tenho confiado. E por isso eu tô em paz. Eu sei que Deus ele não vai me abandonar. Eu creio nas promessas de Deus. E elas vão se cumprir. Pelo menos pra mim. Pra você eu não sei. Você quer ser como Caleb ou você quer ser o resto? Que foi lá e distorceu tudo. Que deu poder a homens. Que simplesmente acreditou que homens poderiam resolver um problema que somente Deus pode resolver. E aí? Como é que vai ser? Dobra os teus joelhos. Dobra os teus joelhos e fecha a tua boca. Tá? Porque o que está faltando é justamente isso. O dia que você conversar com a pessoa certa e buscar esperança no lugar certo, tudo vai começar a acontecer. E tá faltando só você para isso. Que não percebeu ainda. Que não percebeu. Tá parecendo uma carroça vazia fazendo barulho. Fala e não fala nada. Tá que nem o povo, trazendo desesperança no meio daquele povo.
E aí quer encontrar um culpado, né? O Moisés. Ah, o Moisés está em silêncio. Não, Moisés não fez nada. Ô Moisés, por quê? Por quê, Moisés? Por quê? Por quê? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você pare de ser um covarde. Pare de ser um medroso. Pare de ser um incrédulo. Pare, já deu. Já deu. O espírito que Deus nos deu é de coragem. Não é de covardia. Então, se você não sente esse espírito, ora. Ah, não sinto ainda. Ora, entrega a sua vida e se arrepende dos seus maus caminhos. Porque é só assim que a misericórdia de Deus pode nos alcançar. Porque enquanto continuar esse arrogante, medroso, não vai acontecer nada. Fica aí esperando. Fica aí esperando e olhando tudo acontecer. Mas eu vou ver a glória de Deus. Eu não sei você, eu vou. Com integridade, como Caleb. Com integridade, que isso é o mais importante. Não é vencer, é vencer do jeito certo, da forma que Deus ensina. Não é pisando na cabeça de ninguém, não é fazendo nada. Até mesmo a terra prometida, ela precisou ser conquistada. E a nossa terra, ela já está prometida. Então cabe a nós conquistá-la. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um bom dia.